Muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Meus amigos, acabou a energia aqui, aí eu fiquei sem internet, tô tendo que adaptar aqui a internet do celular e às vezes o sinal fica ruim. Olha, tá meio desafiador gravar esse vídeo hoje, hein? Além disso, também as luzes não estão funcionando, enfim, a energia parou tudo. E aí para o Wi-Fi. Parece que é parece que é justo ali no momento de começar a gravar o vídeo, acontecem umas adversidades assim. Mas enfim, talvez o vídeo de hoje vai ser mais sintetizado, não por uma questão ali que a gente não queria fazer um vídeo maior, mas por uma questão fazer um vídeo menor para que eu possa utilizar a internet do celular para colocar. Então se o vídeo de hoje for um pouquinho mais enxugado, é por isso, beleza? Já vamos pra vinheta então? Bora, roda a vinheta aí e vamos começar a falar de futebol. Então, meus queridos, vamos falar um pouquinho então sobre futebol. Temos algumas notícias. Campeonato Brasileiro vai ficando quente. Essa corrida conforme o Palmeiras joga, conforme o Cruzeiro joga, conforme Flamengo joga, essa corrida ela vai ficando cada vez mais acirrada. E todo mundo está mostrando que não está afim de jogar toalha. O Palmeiras ontem teve uma vitória absurda em cima do Fortaleza. Obviamente que essa vitória ela vem muito da ilustração, do retrato de como foi o jogo em si, principalmente após a troca dos jogadores. E eu acho que a lição que fica para nós daquele jogo de ontem de Palmeiras e Fortaleza é a lição de que nós temos um elenco titular. O Abel não gosta que fala dessa maneira. O Abel não gosta que separa o elenco em titular e reserva. Que nem o jornalista foi fazer uma pergunta para ele ontem e falou assim: hoje você poupou o elenco titular ali da equipe porque tiveram um jogo contra o River, então você colocou os jogadores ali. Aí o Abel começou a fazer assim, ó. Pelo amor de Deus, ô Abel, não força, velho, não força. Todo mundo sabe que existe sim um elenco principal e existe um elenco reserva. Isso é muito claro. Não adianta vir com esse discurso. É discurso assim, sabe, pra ficar bem na fita com o jogador. Pra não deixar, às vezes, o jogador que tá no banco meio chateadinho, meio cabisbaixo. Só que ninguém é besta, meu irmão. Todo mundo é adulto. Nós estamos falando com profissionais que recebem milhões por ano para jogar em futebol. Então, não precisa ficar com esse, sabe assim, com toda essa formalidade. É elenco titular e é elenco reserva sim. Porque se não fosse, a gente não notava a diferença técnica que a equipe adquire quando uns saem e outros entram. Mikael, cara, o diretor de futebol que trouxe o Mikael não deve ser o mesmo diretor de futebol que trouxe Andreas Pereira. Não foi a mesma pessoa. Porque o Mikael, ele não tem condições de fazer parte de um elenco de uma equipe tão seleta. Rafael Veiga, obrigado pelos serviços prestados, Veiga. Você foi um baita jogador, você teve uma passagem brilhante pelo Palmeiras, mas eu sinto que o seu futebol ele não vai progredir, só vai regredir. Você tem 30 anos de idade. Então a melhor coisa que o Palmeiras tem a fazer é tentar negociar esse jogador com uma equipe lá do Oriente Médio que vai encher o bolso de dinheiro dele, mais ainda, ou com alguma equipe da Europa para ele realizar algum sonho pessoal para a carreira dele, porque ele está com 30 anos de idade. Daqui a pouco ninguém vai querer mais ele. E aí o Palmeiras, naquele Deus nos acuda contra o Fortaleza, né? Levou um gol do Fortaleza, um gol em que o Everton faz duas boas defesas. O Everton, ele tá com uma mania de dar rebote curto para dentro da área. E aí teve outro chute e ele defendeu de novo. Aí foi sim uma boa defesa que exigiu reflexo, exigiu agilidade. Só que mais uma vez ele defende a bola para dentro da área. E numa falha de sistema defensivo do Palmeiras, simplesmente o Mikael começa a sentir uma dor ali, para o jogo. O sistema defensivo se atrapalha inteiro e leva o gol do Fortaleza. E aí 1-1. E não saiu mais disso dentro do primeiro tempo ali.
No segundo tempo, o Palmeiras volta de novo com a linha alta. Eu não sei também por que essa mania de marcar em bloco baixo. Eu não sei. Faz um gol, vamos marcar em bloco baixo. Aí o Abel fala na coletiva, mas não tem como, é impossível uma equipe dominar todo o jogo. Eu já vi equipes que dominaram, sei lá, 70%, 80% do jogo. Por que o Palmeiras deixa de dominar tão cedo? Eu entendi a pergunta que o repórter fez. O Abel deu uma cacetada no repórter, mas eu entendi o que ele quis dizer. O repórter não tá falando assim, a gente quer que os 90 minutos o Palmeiras marque em linha alta, em bloco alto. Não é isso. Mas por que descer linha? Mas por que começar a marcar baixo quando faz gol? Aí no segundo tempo veio marcando linha alta, como era para ter continuado feito no primeiro tempo, e aí melhora, consegue achar o segundo gol. Aí depois o Abel vai lá e coloca a tropa. Coloca Vitor Roque, coloca Andrés Pereira, coloca Felipe Anderson, coloca Flávio. Aí o time muda. E tipo assim, em 10 minutos que os caras ficam em campo, 10, 15 minutos, o time faz o que não fez o jogo inteiro. Então, meus amigos, não deixe se levar. Existe um elenco titular e existe um elenco reserva. Esse papinho com a gente não cola. Pode colar lá com os Leiletes, Abeletes, Anderson Barretes, mas com a gente não cola. Com a gente é preto no branco. A matemática é 2 mais 2 são 4. É isso, elenco titular, elenco reserva. E aí tá na hora da gente rever o nosso elenco reserva. E eu acho que essa é a principal lição que nós podemos absorver dos últimos jogos que vem acontecendo. É uma excelente vitória, uma atuação de gala de Andrés Pereira. Andrés Pereira é um absurdo de jogador. Que contratação maravilhosa que foi essa. O cara tem 118 minutos jogados pelo Palmeiras, já tem 2 gols e 1 assistência. E aí eu vi muita gente falando sobre a narração de ontem. A narração de ontem eu não escutei, porque eu fui assistir o jogo, eu fui jantar com a família da minha noiva, e aí lá tava muito barulho, som alto, barulho, eu só assisti. Aí eu coloquei o jogo no celular e fiquei assistindo o jogo, né? Assisti pela Premiere. Meu sogro é palmeirense, ele também ficou assistindo. A gente ficou assistindo, só que a gente não ligou a narração. Então eu não fazia ideia, desde o começo do jogo até o final, eu não fazia ideia que era a narração da... Como que é o nome dela? É Renata, o nome dela, Renata Silveira, não é uma coisa assim? Eu acho que é isso. Eu vi muita gente reclamando da narração. A narração da Renata é muito ruim, isso e aquilo e tal. Eu não ouvi, então eu não posso dizer pra vocês se foi boa ou se foi ruim. A única coisa que eu posso falar é que me mandaram, o Eudevan mandou pra mim o vídeo lá do Flazoeiro, e aí disse que na hora que o Andreas faz o gol, ela fala assim, né, que o Andreas já deixou o torcedor do Palmeiras feliz uma vez, e agora deixa o torcedor do Palmeiras feliz de novo, só que no Palmeiras. Eu acho que isso tá virando uma falta de respeito muito grande, essa piadinha. Tudo bem, quando ele foi contratado, a galera fez a zoeira, teve aquele meme e tal, beleza, passou. Agora, durante uma locução ali de um jornalista esportivo, comentarista esportivo, profissional, falar uma frase dessa, fazendo referência a um episódio que pro jogador não é de boa lembrança, eu não acho isso legal. Pô, que coisa chata. Eu acho isso até antiprofissional. Antiprofissional. Se isso vem da torcida adversária, sei lá, se o jogador vai lá no Maracanã, aí os flamenguistas os flamenguistas zoam e tal, é do futebol. Ok, é válido. Agora, durante uma transmissão esportiva, falar isso, fazer uma referência, deixou os palmeirenses alegres uma vez, e a um episódio que foi ruim pro jogador, que inclusive gerou ameaças ao jogador e sua família? Cara, isso daí é uma falta de bom senso muito grande. Ah, Neto, que Nutella você e tal. Você tá falando isso porque o Andrés tá no Palmeiras. Não, não, não. Não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. O Roger Guedes foi lá pro Corinthians, zoou o Palmeiras quando chegou lá. Mano, que se lasque, deixa o cara jogar. O Vinha foi pro Flamengo, chegou lá, falou aquilo na coletiva. Só que, cara, é um ótimo jogador. Eu não vou ficar, tipo, com dor de cotovelo, falando que desmoralizando o cara, ou fazendo piadinha com o cara. O cara é um ótimo jogador. Teve aquele episódio lá, teve, mas o cara é um ótimo jogador. É um ótimo jogador. Um ótimo lateral. Na verdade, eu nem sei por que o Felipe Luiz ainda não colocou ele pra jogar. Deu continuidade pra ele.
Eu não sei se fisicamente, às vezes tem alguma coisa ali que é um ponto de atenção, mas é um ótimo jogador. Então não é porque o Andreas está no Palmeiras, mas é porque, cara, eu não acho de bom tom. Toda hora, nós mesmos zoarem um jogador que joga no nosso time. Você entendeu? Uma coisa se ele tivesse no time adversário. Agora ele é jogador do Palmeiras. E eu vi palmeirense que achou super engraçado o que ela falou. Ah, a narração não foi boa, mas a piada dela foi legal. Ah, ela, não, na verdade ela tava zoando o Flamengo. Não, ela tava zoando o jogador. Porque é um erro que caiu muito nas costas do jogador. Embora foi uma falha de sistema defensivo. Os adversários eu até entendo zoar. Gosto de brincadeira e tudo mais, chega a hora que tem umas coisas que cansa. E é muito de mau gosto isso. No mais, o jogador brilhou em campo. Vocês sabem que sempre que o Palmeiras vence, ele joga a pressão em cima ali de Flamengo e Cruzeiro para que os caras vençam também. Então o Palmeiras agora, nesse momento, tá 1 ponto de diferença do Flamengo. O Flamengo tem um jogo contra o Vasco mais tarde, então o Flamengo agora se vê obrigado a vencer para continuar mantendo uma distância saudável do Palmeiras. Porque 1 ponto só, um tropeço, já pode fazer com que o Palmeiras avance, passe à frente do Flamengo. Então o Flamengo hoje, ele defende liderança. Hoje o Flamengo defende. Ah, Neto, mas mesmo se o Flamengo perdeu, continua 1 ponto de diferença. Só que a quantidade de jogos, ela tá diferente também. O Palmeiras vai ter um jogo a menos quando a rodada terminar. Então, é muito perigoso pro Flamengo não vencer hoje. Então o Flamengo tem aí a responsabilidade. E o pessoal do Coluna do Fla fez uma matéria aqui, e uma matéria de tom irônico. Eu gosto lá das matérias do Coluna do Fla, a gente reage a bastante coisas deles aqui, sempre, utilizo aqui, a gente sempre coloca os créditos, só que tem hora que os caras forçam, né? Olha a chamada deles, Palmeiras tem mais um pênalti, vence o Fortaleza e cola no Flamengo. Aí eles foram lá e ironizaram o pênalti pro Palmeiras, ó. Visando o jogo da Libertadores contra o River na quarta-feira, Abel Ferreira montou um elenco reserva. Porém, o principal jogador do time apareceu, o pênalti. Logo aos 10 minutos, Rafael Veiga fez o primeiro gol do Palmeiras no jogo. Assim, é uma ironia ao lance. Mas aí eu acho também, a galera aí, ó, os flamenguistas aí do Coluna do Fla, que vocês têm que ter o bom senso e observar que o pênalti não foi o principal jogador do time. O pênalti, ele aconteceu. O jogador do Fortaleza colocou praticamente a perna inteira em cima do jogador do Palmeiras. Aquilo dali era um pênalti claro. E o árbitro que estava em cima do lance não teve a competência de ver aquilo. E o VAR teve que chamar. Ô, amigo, faça favor. Aquilo dali foi um pênalti claro. Eu sempre tenho um bom senso aqui de chegar e falar sobre as situações envolvendo lances de arbitragem. Inclusive, evidenciamos aqui o erro lá na Conmebol Libertadores. A gente falou que foi uma injustiça ali com o Flamengo, o lance que aconteceu do Plata. Então eu acho que pode ter o bom senso também de não colocar o pênalti como um jogador do time. E outro detalhe, o Palmeiras fez 1-0 com esse pênalti, com o gol do Rafael Veiga. Logo depois, alguns minutos depois, o Fortaleza empatou, 1-1. Ou seja, tudo igual novamente. O Palmeiras foi lá e carcou 3 gols. Sem precisar de pênalti. Sem precisar do jogador principal, como vocês falaram. Então, o Palmeiras venceu com propriedade. Ele não venceu por causa do pênalti. Ah, o Palmeiras venceu de 1-0 num joguinho sofrido, que se não fosse aquele pênalti era empate. Não. O Palmeiras fez 1, Fortaleza fez 1. 1-1. Igual para todo mundo. O mesmo cenário para ambas as equipes. 1-1. O Palmeiras foi lá e enfiou 3 no segundo tempo. Não tem como ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Agora tem o clássico, que vai ser Flamengo e Vasco ou Vasco e Flamengo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui o que vai ser. Ah, é Flamengo e Vasco, no Maracanã. Então, assim, o Vasco, ele deve ter, acho que ele tem uns 2 ou 3 desfalques, tem uns 2 ou 3 jogadores pendurados também.
E ainda tem uns jogadores que são dúvidas. Eu tava vendo lá que o time do Vasco vai estar bem remendado. Bem remendado. É um jogo que o Felipe Luiz ele vai ter que decidir. Porque o Flamengo tem compromisso no meio da semana. Eu até falei isso pro meu sogro ontem. Eu falei assim pro meu sogro, ó, se o Palmeiras perder, eu acho que amanhã o Felipe Luiz ele entra com um esquema misto. Porque ele vai poupar para Libertadores. Se o Palmeiras ganhar, como o Flamengo tem o objetivo do Campeonato Brasileiro, eu acho que aí o Felipe Luiz vai ousar mais. Ele vai colocar mais jogadores titulares que reservas. Só que o Flamengo, ele tem uma amplitude de elenco boa para manter um elenco reserva e ainda assim muito bom. Que nem o Palmeiras ontem não estava segurando o tranco do Fortaleza, com um elenco reserva só, com a maioria do elenco reserva. E aí o Abel começa a fazer substituições para fazer o placar elástico ficar mais tranquilo, porque até então estava 2-1. Aí o Abel começa a colocar a tropa ali no finalzinho para jogar 10, 15 minutos, e aí os caras vão lá e faz mais 2 gols, goleada, placar elástico, brilhou, acabou. Agora o Felipe Luiz vai ter que se decidir hoje. Só que o banco do Flamengo, eu acho que ele é um banco mais equilibrado que do Palmeiras. Eu tô vendo muita queda de performance do Palmeiras. O Flamengo eu acho que não tem tanto isso entre jogadores titulares e reserva. Ah, o Abel não gosta que fala assim, eu não tô nem aí. Porque o Abel gosta ou não gosta. Aqui a gente fala do jeito que a gente quiser. Que se lasque o que ele gosta ou o que ele não gosta. Aí é problema dele. Então, pessoal, pra mim tem essa diferença. O elenco titular e reserva do Flamengo, eles têm uma diferença técnica menor entre si. É mais nivelado. O do Palmeiras, ele tá se mostrando muito desigual. Muito desigual. O Palmeiras achou a maneira de jogar ali com o elenco titular forte, com constância, com elasticidade, precisão, envolvimento, pressão. Beleza, sim, achou. Show, show. Só que o nosso reserva, a gente precisa rever os nossos conceitos. E o galão? E o galão da massa? Neto, dito isso, dá um palpite aí. Palmeiras e Vasco, vai, você é palmeirense, mas dá um palpite. Eu sei que você torce ali por um tropeço, torce ali por um empate, né, que é um tropeço também, mas, sinceramente, sem clubismo, dá a sua opinião. Minha opinião, Maracanã ali, lotado, mando do Flamengo, o time do Flamengo com um elenco mais robusto, Vasco desfalcado, com uma saída de bola lá, Fernando Diniz, você sabe do que eu estou falando. Eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer. Eu acho, tá? E a corrida vai continuar, né? A corrida vai continuar. Mesmo se o Flamengo tropeça, a corrida não para, porque o Palmeiras ainda não avança os pontos. Embora tenha um jogo a menos, mas ainda não podemos cravar que o Palmeiras avançou. Tem esse jogo aí que o Palmeiras está devendo. Porém, eu acho que o Flamengo vence sim. Beleza? E o galão da massa? O que vocês me dizem? Até agora o São Paulo não conseguiu vencer uma partida. São 4 jogos. 4 jogos. Galera, já foi 4 jogos à frente do comando técnico do Galo. E até agora os caras não conseguem vencer. A gente já sabia que na verdade o São Paulo ele teve uma passagem desastrosa lá no Flamengo, com o elenco do Flamengo. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ele declinou taticamente, tecnicamente e até mentalmente a equipe. Se ele seguir a mesma receita com o Atlético Mineiro, vai ser pior ainda. O Atlético Mineiro, vai com a ponta do nariz para baixo. Porque o Flamengo ainda tinha um elenco bom. A diretoria agiu rápido, falou assim, não dá. Então mudaram de direção rapidamente. Isso é uma coisa que no bastidor o Flamengo faz, sem hesitar. Agora, se o Atlético Mineiro ficar com conservadorismo de vamos esperar a próxima temporada e eles só levar porrada o resto da competição agora, aí é um abraço. Aí é um abraço, viu? Então o Galo tem que tomar muito cuidado com o rumo que ele tá indo aí com o Sampaoli. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.